Sou casada com um homem que, por todos os sinais, tem outra pessoa no coração. Desde o nosso casamento, ele nunca me tocou. Carente de carinho e de qualquer tipo de intimidade, acabei entrando na internet pra desabafar, talvez encontrar algum conselho. Mas em vez disso, me deparei com uma publicação. Sou grande demais e tenho um desejo alto. E se eu acabar assustando minha esposa? Continuei lendo. Já faz tanto tempo, tenho medo de não conseguir me controlar. Não estou me exibindo. É um problema real. Sem saber por quê, aquilo me deixou irritada. Com um gosto estranho na boca, respondi de forma sarcástica. Você não tem medo de assustar ela. Provavelmente ela só não te quer mesmo. Parei um segundo e completei. Que tipo de marido ignorado vem procurar atenção aqui? Pra minha surpresa, ele respondeu. E parecia na defensiva. O que você sabe sobre isso? Continuei lendo. Ela nem olha pra mim. A verdade é que eu não quero assustar ela. É por isso que a gente nunca consumou o casamento. Meu coração deu um leve aperto. De repente, senti uma conexão estranha com aquele desconhecido. Nós dois éramos pessoas sozinhas dentro de um casamento sem intimidade. Respirei fundo e decidi ajudar. Já tentou provocar um pouco? Escrevi. Tipo, usar algo mais chamativo? Ele respondeu na hora. Ela é muito pura. Isso só ia assustar ela. Soltei uma risada baixa. E daí? Você nunca tenta nada mesmo. Pensei por um instante. Então escrevi. Por que não tenta algo mais leve? Tipo uma roupa diferente? Algo transparente? Se sua esposa perceber? Então seu problema nem é problema. Depois disso, ele não respondeu mais. Troquei de página, mas não demorou muito. E alguém bateu na porta do meu quarto. Quando abri, era meu marido, Ethan Walker. Ele estava usando uma camisa preta, fina demais, quase transparente. Os botões nem estavam fechados direito, deixando parte do peito à mostra. Fiquei em choque. Desviei o olhar imediatamente, mas não consegui evitar olhar de canto. A cena era intensa demais. Sofia. A voz dele soou fria. Levantei os olhos. O que foi? Ele franziu a testa. Por que as roupas no meu quarto mudaram pra esse estilo? Senti um leve peso no peito. Claro que fui eu, mas não podia admitir. Não sei, respondi rápido. O Lucas passou aqui mais cedo. Talvez tenha sido ele, Lucas Walker, irmão dele, um designer famoso que sempre implicava com o jeito sério do Ethan. Enquanto falava, meus olhos quase traíram de novo. Desci o olhar sem querer. Senti meu rosto esquentar. Desviei rápido. Ethan ficou em silêncio por um instante. Não deixe ele entrar aqui livremente, disse. Assenti. Ele se virou pra sair, e sem pensar, segurei o braço dele. Eu sabia que ele estava me olhando, mas não tive coragem de encarar. Respirei fundo e sussurrei. Você quer entrar? Minhas mãos estavam suando. O silêncio ficou pesado, mas de repente, o celular dele tocou. Ele olhou a tela. O que foi? Atendeu. Soltei o braço dele na hora. Nada, murmurei. Ele virou de costas enquanto falava, e eu ouvi claramente a voz do outro lado. Eu voltei. Quero te ver. Meu estômago afundou. Ele desligou. O olhar que me lançou era difícil de entender. Vou sair. Depois mando alguém ver a luz. Assenti. Baixei a cabeça. A porta se fechou com força. Fiquei parada por alguns segundos. Depois me joguei na cama. Demorei um pouco até pegar o celular. Quando desbloqueei, vi uma notícia. A atriz Isabella Monroe retorna. CEO da Walker é visto indo buscá-la discretamente no aeroporto. Isabella Monroe. O primeiro amor dele. Então, ele foi encontrar ela. Soltei uma risada baixa, amarga. Ele não me toca, mas ainda me humilha. Nesse momento, o homem do fórum me mandou mensagem. Funcionou. Minha esposa me olhou várias vezes. Até falou comigo. O que eu faço agora? Fiquei olhando pra tela, sem reação. Há pouco tempo nós dois éramos dignos de pena. Agora, ele estava avançando. E eu, prestes a ser deixada de lado. Sem pensar, descarreguei nele. Que tipo de homem tem esse tipo de roupa em casa? Parece um desesperado. Sua esposa não vai te aceitar assim. Desiste. Mas ele não ficou bravo. O que aconteceu? Perguntou. E sem perceber, eu comecei a usar ele pra desabafar. Quem ficaria bem vendo o próprio marido prestes a trair? Ele respondeu logo em seguida. Pode ser um mal-entendido. Soltei uma risada curta, sem humor nenhum. Então me diz como eu posso me enganar? Escrevi. Continuei, sem nem perceber que estava despejando tudo. Ele me deixou de lado por causa do primeiro amor. Nunca me tocou por causa dela. E agora ainda vai me trocar. Do outro lado, ele respondeu direto. Então se divorcia. Revirei os olhos. Fácil falar. Fiquei alguns segundos olhando a tela. Depois escrevi. Nosso casamento não é por amor. Foi um acordo entre famílias. A minha estava prestes a quebrar. Parei um pouco. E completei, mais baixo. E eu ainda nem toquei nele. Não sei por que escrevi aquilo. Talvez porque eu não queria aceitar. Dessa vez, ele respondeu rápido. Você quer tocar nele? Fiquei olhando aquela frase. Meu coração acelerou sem motivo. Isso é fácil. Ele continuou. Faz ele não ter escolha. Franzi a testa. Eu não faço esse tipo de coisa. Vocês são casados, ele respondeu. Ele tem obrigação com você. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois soltei uma risada leve. Você fala como se fosse simples. É simples. Ele respondeu. Você só está pensando demais. Balancei a cabeça. Aquilo era absurdo. Mas, ao mesmo tempo, estranhamente tentador. Afastei esse pensamento. Esquece isso, escrevi. Vamos falar da sua esposa. Como ela reagiu? Assim que mencionei isso, ele mudou completamente. Ela é muito tranquila, muito tímida. Demorou um pouco. E ele continuou. Ela só olhou um pouco. Mas foi diferente. Diferente como? Perguntei. Normalmente ela nem olha pra mim, ele respondeu. Mas hoje, ela desviou o olhar rápido, como se estivesse nervosa. Fiquei em silêncio. Era estranho. Ele falava dela com tanto cuidado, que dava pra sentir que era real. Então você conseguiu chamar a atenção dela, escrevi. Ele demorou alguns segundos. O que mais eu posso fazer? Perguntou. Seus conselhos funcionam melhor do que os outros. Soltei uma risada curta. Era verdade. Os outros comentários naquele fórum eram um desastre.
Alguns pediam fotos, outros falavam coisas sem sentido. Ninguém parecia realmente querer ajudar. Eu estava prestes a recusar, quando ele mandou outra mensagem. Posso te pagar. Parei. Quanto? 10 milhões, se funcionar. Meu coração travou. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. 10 milhões? Você está falando sério? Perguntei. Ele não respondeu com palavras. Só mandou uma transferência. Um valor alto o suficiente para me deixar em silêncio. Respirei fundo. Aquilo mudava tudo. Se fosse real, eu poderia sair daquele casamento. Sem depender de ninguém, sem precisar implorar. Certo, escrevi. Então vamos fazer isso direito. Pensei por um momento. Me mostra o que você usou antes. Não dava pra sair dando conselho no escuro. Ele demorou um pouco. Depois mandou uma foto. Uma camisa preta de seda. Leve. De marca cara. Observei por alguns segundos. E pela primeira vez relaxei um pouco. Pelo menos você tem bom gosto. Escrevi. Ele respondeu. Não foi ideia minha. Então de quem? Do irmão dela. Fiquei surpresa, mas ignorei isso. Esse tipo de roupa exige presença. Escrevi. Você tem corpo pra isso? Ele respondeu quase na hora. Tenho 1,88. Corpo proporcional. Mas isso não importa. Fiz uma careta. Claro que importa. Não posso mandar foto. Ele continuou. Tudo que tenho pertence a ela. Fiquei em silêncio por um momento. Aquilo era raro. Um homem assim era raro. Respirei fundo. Certo, escrevi. Ainda tem chance. Pensei por alguns segundos. Como é a rotina de vocês? Ele demorou mais dessa vez. Muito mais. Quando respondeu, foi só uma frase. A gente se vê 2 vezes por mês. Fiquei encarando a tela. 2 vezes por mês? Escrevi. Sério? Ela não gosta muito de mim. Ele respondeu. Quando eu volto pra casa, ela parece desconfortável. Soltei o ar devagar. Aquilo estava pior do que eu imaginava. Pensei por alguns segundos. Depois escrevi. Então presta atenção. Primeiro, vai pra casa com mais frequência. Faz ela se acostumar com sua presença. Segundo, compartilha coisas do dia a dia. Pequenas coisas. Isso cria proximidade. Terceiro, mesmo casados vocês precisam agir como um casal. Convida ela pra sair. Ele respondeu quase na hora. Entendi. Depois de alguns segundos mandou outra mensagem. Obrigado. Você é uma boa pessoa. Soltei uma risada baixa. Seu marido que não sabe disso. Devia dar um susto nele. Ele respondeu. Balancei a cabeça. Você fala como se tudo fosse fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi bem naquela noite. No dia seguinte, eu não esperava que ele voltasse, principalmente depois que Isabella Monroe tinha retornado. Mas ainda assim... Ethan apareceu em casa, como se nada tivesse acontecido. Não consegui evitar olhar pra ele algumas vezes. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. A voz dele continuava fria. Forcei um sorriso. Não achei que você voltaria hoje. Ele respondeu de forma simples. A cozinheira saiu. Não tinha comida. Assenti devagar. Ele sempre foi exigente com isso. Comida simples nunca agradava a ele. Hesitei por um momento. Eu posso fazer algo. Falei baixo. Um macarrão, talvez. Depois de falar, percebi o movimento no pescoço dele. Ele estava com fome. Mas mesmo assim respondeu. Não precisa. Fiquei olhando enquanto ele se afastava. Fiz uma careta. Né, prefere ficar com fome do que comer algo que eu fiz? Depois de um tempo, ele voltou. Veio direto até mim e me entregou alguns papéis. Se isso der certo, disse. Sua família sai da crise. Olhei pra ele. O que quer dizer com isso? Baixei o olhar. Reconheci o nome no documento. Era o mesmo projeto que Isabella estava divulgando. Levantei os olhos lentamente. Isso tem a ver com ela? Ele não respondeu diretamente. Só disse. Espero que você entenda. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois assenti. O rosto dele relaxou um pouco, como se estivesse satisfeito com a minha reação. Vai ter um evento em alguns dias. Ele continuou. Você vem comigo. Assenti novamente. Quando voltei pro quarto, o marido abandonado mandou mensagem. Fui pra casa hoje. Ela me olhou mais vezes. Até me chamou pra conversar. Aceitou sair comigo. Fiquei olhando pra tela. Ele parecia feliz. Obrigado. Ele escreveu. Acho que estamos nos aproximando. Por algum motivo, me senti um pouco melhor, como se algo dentro de mim tivesse aliviado, mas respondi com cautela. Não se anima tão rápido. Esse tipo de pessoa leva tempo. Vai devagar. Não assusta ela. Ele respondeu. Entendi. Vou tomar cuidado. No dia do evento, algo deu errado. Meu carro parou no meio do caminho. Tentei ligar pra Ethan. Ele não atendeu. Acabei indo por conta própria. Quando cheguei, vi uma cena que me fez parar. Isabella estava ao lado dele, segurando o braço dele, servindo bebida. Muito próxima. Perto demais. Respirei fundo. Forcei um sorriso. E fui até eles. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, peguei a taça da mão dela. Desculpa o atraso, falei. Fiquei com sede, e bebi tudo de uma vez. Os dois ficaram em silêncio. Senti o corpo do Ethan ficar tenso ao meu lado. Isabella se recompôs rápido. Sorriso suave, mas a voz... Tinha algo escondido. Você protege bastante seu marido, não é? Inclinei a cabeça. Eu já bebi com você, respondi. Ou você queria beber com ele sozinha? O sorriso dela travou por um segundo. Claro que não. Nesse momento, Ethan falou. Por que demorou tanto? O tom dele não era bom. Como se estivesse incomodado comigo. Evitei olhar diretamente. O carro deu problema. Isabella soltou uma risadinha. Ainda bem que vim com o Sr. Carter hoje. Senão também teria me atrasado. Ela olhou pra mim. Aquele olhar, claramente provocando. Não vou atrapalhar vocês. Disse antes de sair. Antes de ir, me lançou mais um olhar, cheio de satisfação. Sofia, Ethan me chamou. Mas alguém se aproximou pra falar com ele. Aproveitei isso, e me afastei. Peguei uma bebida, depois outra, e mais outra. A frustração estava subindo. Olhei de longe, ele ainda estava cercado de gente. Parecia à vontade, como se eu nem estivesse ali. Senti um gosto amargo na boca. Eu pareço uma piada aqui. Saí do salão,
mas quanto mais andava, mais tonta ficava. Minhas pernas ficaram fracas. E então, alguém me segurou. Ouvi uma voz distante chamando por mim, mas tudo ficou escuro. Quando voltei a abrir os olhos, não fazia ideia de onde estava. O teto era branco. O quarto, desconhecido. Meu corpo estava quente demais. Tentei me mexer, mas senti uma fraqueza estranha. E foi aí que percebi. Alguém estava ao meu lado. Virei lentamente a cabeça. Era ele, Ethan Walker. Deitado ao meu lado, os olhos fechados. A respiração pesada. Meu coração disparou. Minha mente começou a ligar os pontos. O vinho. Isabela. O jeito estranho. Aquilo tinha alguma coisa errada. Antes que eu pudesse pensar mais, os cílios dele se moveram. Ethan abriu os olhos. No momento em que me viu, ele congelou. Sofia. A voz dele saiu mais baixa que o normal. O que você está fazendo aqui? Franzi a testa. Eu que devia perguntar isso. Tentei me sentar, mas a cabeça girou. Ele também parecia confuso. Eu não sei como vim parar aqui, disse. Os olhos dele estavam mais escuros do que o normal, profundos, difíceis de desviar. Olhei para ele por alguns segundos. Depois, senti algo estranho. Meu corpo, quente demais, pesado, confuso, engoli seco. Então por que estamos aqui? Murmurei. Ele não respondeu na hora, só me olhou, como se estivesse tentando entender a situação, mas aquela sensação só piorava. Minha respiração ficou mais irregular. Sem pensar direito, me aproximei. Subi por cima dele. Sofia! Ele falou mais firme. Desce! Ignorei. Encostei mais perto. Está quente. Murmurei. Assim é melhor. Senti o corpo dele ficar tenso. Muito tenso. A mão dele segurou minha cintura. Sofia, desce primeiro. Franzi o rosto. Você vai me rejeitar de novo? Antes que ele pudesse responder, uma voz veio do lado de fora. Ethan, você está aí? Isabela. Meu cérebro travou por um segundo. Depois, algo dentro de mim queimou. Forte, rápido. Sem pensar. Levantei. Peguei o cinto dele, prendi os pulsos dele na cabeceira. Ele tentou reagir. Sofia, o que você está fazendo? Ignorei completamente. Arrumei minha roupa o mínimo possível e fui até a porta. Ouvi o som do cartão sendo usado, abri só um pouco e mantive a corrente presa. Isabela estava do outro lado. O rosto dela mudou na hora. Levantei uma sobrancelha. Veio trazer alguma coisa? Ela ficou em silêncio. Olhei para ela de cima a baixo. Se quer escutar, pode ficar aí fora. E fechei a porta na cara dela. Sem esperar resposta. Voltei. Ethan já estava tentando se soltar. Os pulsos vermelhos. O olhar, completamente diferente. Sofia, ele disse. A voz mais pesada. Me solta. Agora. Ignorei. Me aproximei devagar. Meu coração estava acelerado. Minha cabeça, bagunçada. Você nunca me tocou. Falei, encarando ele. Por quê? Ele respirava mais forte. Não é isso. Então o que é? Não esperei resposta. Me inclinei mais perto. Ele travou. Por um segundo. Mas no instante seguinte, algo mudou. De repente, ele se soltou. Rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele virou o jogo, me puxou e me pressionou contra a cama. Sofia. A voz dele saiu baixa, tensa. Você sabe o que está fazendo? Minha respiração falhou, mas não recuei. Olhei direto para ele. Sei. Parei um segundo. E falei sem rodeios. Eu quero isso. Ele ficou imóvel por um instante, como se estivesse lutando consigo mesmo. A tensão entre nós ficou pesada. Difícil de ignorar. Minha mão subiu até o rosto dele. Segurei firme. Ou você não consegue? Aquilo foi o suficiente. Algo nos olhos dele mudou completamente. E dessa vez, ele não recuou. No dia seguinte, acordei com o corpo pesado. Demorei alguns segundos para entender onde estava. O quarto ainda era o mesmo. Branco. Silencioso. Mas ele não estava lá. Me mexi devagar. E imediatamente senti a dor. Fechei os olhos por um instante. As lembranças da noite anterior vieram de uma vez. Meu rosto esquentou. Idiota, murmurei baixo. Olhei ao redor, sozinha. Completamente sozinha. Meu olhar caiu sobre a mesa ao lado da cama. Tinha um papel ali. Estiquei a mão com dificuldade. Peguei. Precisei sair primeiro. Só isso. Mais nada. Fiquei olhando para aquela frase, sentindo um incômodo estranho. Peguei o celular logo depois. A tela acendeu. E a primeira coisa que apareceu foi uma notícia. Isabella Monroe e CEO da Walker são vistos saindo de hotel juntos. A foto era dele. Saindo. Sozinho. Mas a manchete já dizia tudo. Soltei uma risada sem humor. Claro. Então foi isso. Ele simplesmente foi embora. Pra encontrar ela, depois de tudo. Apertei o celular com força. Quanto mais eu pensava, mais irritada ficava. Foi aí que uma mensagem chegou. Era ele. O marido abandonado. Deu certo. Fiquei olhando a tela. Ontem, tivemos um avanço grande. Obrigado. Logo em seguida, uma notificação de transferência. O valor aumentou. Respirei fundo. Meu humor mudou um pouco. Parabéns, respondi. Aqui também deu certo. Parei por um segundo. E escrevi. Dormi com ele. Fiquei olhando a frase. Sem emoção. E? Nada demais. Respondi. Já estou resolvendo o divórcio. Ele respondeu rápido. Devia ter feito isso antes. Homem não falta. Soltei uma leve risada. Mas, hesitei. Ele não é qualquer um. Ainda tenho um pouco de receio. Do outro lado, a resposta veio firme. Não precisa. Você me ajudou. Eu resolvo se ele dificultar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Esse cara, claramente não era alguém comum. Então vou contar com isso, respondi. Troquei o apelido dele no contato. Respirei fundo. Levantei da cama. Meu corpo ainda reclamava, mas ignorei. Voltei para casa. E assim que cheguei, desabei na cama. Antes de dormir, entrei em contato com um advogado. O mais caro que encontrei. Agora, eu podia pagar. Apaguei logo depois. Dormi por horas. Quando acordei, já era tarde do dia seguinte. Meu celular estava cheio de mensagens. Abri primeiro a do advogado. O divórcio não será difícil. Já preparei o acordo.
Podemos seguir quando quiser. Soltei o ar devagar. Rápido. E eficiente. Depois abri outra mensagem. Era dele. O marido abandonado. Ela fica bonita quando dorme. Franzi a testa. Continuei lendo. Parece tranquila. Tirei várias fotos escondido. Parei. Você fez o quê? Respondi. Ele demorou um pouco. Nada demais. Só, não consegui evitar. Revirei os olhos. Você é estranho. Ele respondeu. Mas funciona. Balancei a cabeça. Mas se você fizer isso comigo, eu te denuncio. Não faria. Ele respondeu. Fiquei em silêncio por um momento. Depois ignorei. Minha atenção voltou para outra coisa. Uma mensagem de Ethan. Curta, fria. Viagem. Volto em alguns dias. Abri uma aba de notícias. Como esperado, Isabela também estava na mesma cidade. Soltei uma risada baixa. Que coincidência. Respondi. Tudo bem. Volta logo. Preciso falar com você. A resposta veio rápida. Eu também. Fiquei olhando a tela. Então, ele também ia falar. Respirei fundo. Levantei. Comecei a arrumar minhas coisas. Se ia acabar, então eu ia sair daquela casa. De vez. Enquanto organizava, meu olhar caiu sobre um armário fechado. Fiquei parada por alguns segundos. Depois desviei. Não preciso mais disso. Continuei arrumando. E pela primeira vez em muito tempo, me senti um pouco mais leve. Enquanto Ethan estava fora, eu comecei a procurar um apartamento. Se ia me divorciar, não fazia sentido continuar ali. Arrumei algumas coisas. Separei roupas, documentos, tudo de forma prática, sem pensar muito. Mas no meio disso, acabei parando na frente de um armário específico. Fiquei olhando por alguns segundos. Respirei fundo. E abri. Lá dentro, estavam as peças que eu quase nunca usava. Roupas mais ousadas. Algumas ainda com etiqueta. Soltei uma risada baixa. Que desperdício. Quando me mudei para aquela casa, algumas peças começaram a sumir. Na época, achei estranho. Perguntei discretamente para a funcionária. Ela disse que ninguém entrava ali. Depois comentou, meio sem jeito, que alguns gatos apareciam no jardim. E que, às vezes, coisas pequenas sumiam. Fiquei com o rosto quente na hora. Preferi não perguntar mais nada. Desde então, comecei a guardar tudo trancado. Agora, olhando para aquilo tudo, parecia até ridículo. Não preciso mais disso. Fechei o armário. Continuei arrumando. Foi aí que ele mandou mensagem. Minha esposa pediu para eu voltar mais cedo. Fiquei olhando a tela. Que bom. Respondi seco. Ele continuou. Ela disse que tem algo para me contar. Revirei os olhos. Não se anima tanto. Pode ser nada. Ele demorou um pouco. Não. Acho que é diferente. Ela nunca fala assim comigo. Suspirei. Então escuta ela primeiro. E não fica falando demais. Vai acabar estragando. Ele respondeu. Entendi. Alguns segundos depois, o que você acha que devo dizer quando chegar? Balancei a cabeça. Nada. Deixa ela falar. Não força. Silêncio. Mas não durou muito. Alguém bateu na porta. Franzi a testa. Fui abrir. E congelei. Ethan estava ali. Você não ia demorar alguns dias? Perguntei. Ele me olhou direto. Algo diferente, mas ainda difícil de ler. Voltei antes. Assenti devagar. Ele entrou. Você disse que tinha algo para falar. Meu coração apertou. Espera um pouco. Voltei pro quarto. Minhas coisas estavam espalhadas. Levei alguns segundos até encontrar o documento. O acordo de divórcio. Segurei firme. Respirei fundo. E voltei. Isso é para você. Entreguei. Ele pegou. Ficou olhando. Em silêncio. Por tempo demais. Cruzei os braços. Se achar ruim, não tem problema. Eu tenho quem me ajude. Levantei o queixo. Não preciso depender de você. Ele ainda não reagia. Aquilo começou a me incomodar. Então? Pressionei. Antes que eu pudesse continuar, ele falou. Espera. Virou. E saiu. Simples assim. Fiquei parada, sem entender. O que foi isso? Olhei pro telefone. Mensagem. Era o marido abandonado. Preciso falar com você. Urgente. Franzi a testa. Também preciso da sua ajuda. Respondi. Esperei. Vi que ele estava digitando. Parava. Voltava. Mas nada vinha. Meu marido voltou antes. Escrevi. Eu mostrei o acordo. E ele simplesmente saiu. Dessa vez demorou mais. Muito mais. Ele não reagiu? Veio a resposta. Não. Só foi embora. Silêncio. Depois. Qual é o nome dele? Franzi a testa. Pensei por um momento. Se aquilo fosse ficar complicado, eu ia precisar de ajuda mesmo. Ethan Walker. Esperei. Nada. Você ainda vai me ajudar? Perguntei. Demorou. Mas ele respondeu. Vou. Mas dessa vez, a resposta veio estranha. Mais curta. Mais seca. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ouvi barulho lá embaixo. Passos rápidos. A porta abrindo. E fechando. Corri até a janela. Um carro saindo em alta velocidade. Era ele. Ethan. Olhei de volta pro celular. Outra mensagem. Preciso resolver algo. Falamos depois. Ele saiu também. Fiquei parada. Com um aperto estranho no peito. Tem alguma coisa errada. A partir daquele momento, Ethan simplesmente parou de aparecer. Não atendia. Não respondia. Sumiu. Completamente. Tentei ir até a empresa. Mas quando vi Isabela saindo de lá, desisti. Não queria causar cena. Voltei pra casa. E continuei arrumando tudo. Mas todos os dias. Ele mandava mensagem. O marido abandonado. Não se preocupa. Eu resolvo isso pra você. Mas tinha algo estranho. O jeito dele tinha mudado. Antes, ele chamava Ethan de idiota. Agora, não mais. Fiquei desconfiada. Até que não aguentei. Quem é você pra defender tanto ele? Esperei. Não sou ninguém. Ele respondeu. Não inventa. Você conhece ele, não conhece? Silêncio. Depois. Talvez. Meu coração acelerou. Você é da família dele? Não. Resposta rápida demais. Franzi a testa. Algo ali não estava batendo. Fiquei olhando aquela conversa por um tempo. Algo não encaixava. Antes, ele falava do meu marido como se fosse qualquer outro cara. Chamava de idiota. Mandava eu largar. Agora, estava defendendo. Estranho demais. Respirei fundo.
Você conhece ele, né? Escrevi de novo. Demorou alguns segundos. Não muito. Revirei os olhos. Não mente. Desde que falei o nome dele, você mudou. Silêncio. Longo demais. Meu coração começou a bater mais rápido. Você é amigo dele? Nada. Trabalha com ele? Ainda nada. Apertei o celular com força. Ou pior. Você é da família. A resposta veio rápida dessa vez. Não. Curta demais. Direta demais. Como se quisesse encerrar o assunto. Franzi a testa. Então por que está defendendo tanto ele? Demorou, mas respondeu. Porque acho que você pode estar entendendo errado. Soltei uma risada sem humor. Errado? Sem pensar, mandei o link da notícia. A foto dele com Isabela. Isso aqui é o que então? Vi que ele visualizou. Alguns segundos se passaram. Depois veio a resposta. Isso não prova nada. Balancei a cabeça incrédula. Claro que prova. Todo mundo sabe que eles têm história. Ela voltou e já está com ele. Silêncio. Mais uma vez. Mas dessa vez demorou mais. Muito mais. Quando respondeu, foi direto. Isso é impossível. Fiquei irritada. Impossível? Então explica. Ele digitou. Parou. Digitou de novo, como se estivesse pensando demais. Eu conheço alguém que conhece ele. Respondeu. E essa pessoa disse que ele nunca teve ninguém. Nem antes, nem agora. Soltei uma risada. Então esse alguém está mentindo. Porque eu sou a esposa dele. E estou vendo isso acontecer. Silêncio. De novo. Mas dessa vez, eu senti. Algo mudou. O jeito dele ficou diferente. Mais tenso. Você tem certeza? Ele perguntou. Que não é um mal-entendido? Respirei fundo. Você está brincando comigo? Eu vi com meus próprios olhos. E a notícia está em todo lugar. Logo depois, outra notificação apareceu. Abri. Era uma nova manchete. Isabela Monroe envolvida em polêmica. Acusações de comportamento inadequado no passado. Continuei lendo. Mais notícias surgindo. Mais coisas sendo expostas. Histórias antigas, boatos e até acusações mais sérias. Franzi a testa. Aquilo escalou rápido demais. Voltei pro chat. Olha isso. Mandei. Ele visualizou na hora. E dessa vez respondeu rápido. Eu disse. Tem algo errado nessa história. Fiquei em silêncio. Aquilo estava ficando confuso. Mesmo assim, escrevi. Isso não muda o que vi. Eles estavam juntos. Ele demorou um pouco. Depois respondeu. Mesmo que estivessem... Isso não significa o que você está pensando. Respirei fundo. Já estava ficando irritante. Você está do lado dele agora? Não estou do lado de ninguém. Só acho que você devia ter certeza antes de decidir tudo. Fiquei olhando aquela mensagem. Por alguns segundos. Eu já decidi. Respondi. Vou me divorciar. Silêncio. Dessa vez, mais longo do que antes. Quando ele respondeu, foi diferente. Você realmente quer isso? Franzi a testa. Quero. Ele não é bom pra mim. Frio. Distante. E parei por um segundo. E escrevi. E nem consegue me satisfazer. Assim que enviei, ele ficou online. Mas não respondeu. Segundos. Minutos. Nada. Você sumiu? Mandei. Resposta veio na hora. Não. Só estou pensando. Aquilo me deixou ainda mais desconfiada. Pensando no quê? Demorou. Mas respondeu. Talvez você esteja julgando cedo demais. Soltei o ar com força. Você está muito investido nisso. Quem você é, afinal? Silêncio. Mais uma vez. Mas dessa vez, eu não deixei passar. Você conhece ele. Tenho certeza agora. E está tentando proteger. Por quê? Vi-o digitando. Aparecer. Sumir. Voltar. Sumir de novo. Até que veio. Não é isso. Só não quero que você se arrependa. Fiquei parada. O coração batendo mais rápido. Arrepender de quê? Dessa vez, ele não respondeu. E isso foi o que mais me incomodou. Depois daquela última mensagem, ele simplesmente ficou em silêncio. E isso me deixou inquieta, mais do que qualquer resposta. Fechei o chat, mas não consegui parar de pensar naquilo. Algo estava errado, muito errado. Nos dias seguintes, Ethan continuou sumido. Sem mensagens, sem ligações, nada. Como se tivesse desaparecido, e isso começou a me irritar de verdade. Quer evitar? Então evita pra sempre, murmurei. Mesmo assim, eu não consegui ignorar completamente. Uma parte de mim ainda queria respostas, mas ao invés disso, quem continuava aparecendo era ele, o marido abandonado. Todos os dias, sem falhar. Você está bem? Ele falou com você? Precisa de ajuda? No começo, achei estranho. Depois, começou a me incomodar. Você não precisa se preocupar tanto, respondi uma vez. Ele respondeu rápido. Preciso, franzi a testa. Por quê? Silêncio. Depois, porque você me ajudou. Aquilo não me convenceu, mas deixei passar. Mesmo assim, não consegui ignorar o fato de que ele estava diferente. Antes, ele falava sem pensar. Agora, parecia escolher cada palavra, com cuidado demais. Uma noite, já cansada disso, decidi pressionar. Me responde uma coisa. Escrevi. Você realmente não conhece o Ethan? Demorou, mas respondeu. Não, curto, direto. Suspirei. Então por que parece que sabe tanto? Silêncio. Intuição, ele respondeu depois. Revirei os olhos. Isso não existe. Existe sim, e a minha está dizendo que você está enganada. Aquilo me irritou de novo. Enganada como? Sobre ele. Fiquei olhando aquela frase, por alguns segundos. Você fala como se conhecesse ele melhor que eu. Talvez eu conheça. Meu coração travou por um instante. Como assim? Demorou. Mais uma vez. Como se estivesse pensando se devia ou não responder. Só... Confia em mim. Ele escreveu. Soltei uma risada sem humor. Eu nem sei quem você é. Mas sabe que eu te ajudei. E continuo ajudando. Fiquei em silêncio. Aquilo era verdade. Mas ainda assim, isso não explica nada. Ele não respondeu. Mais uma vez. Aquilo estava virando um padrão. Sempre que eu chegava perto demais, ele recuava. Respirei fundo. Decidi mudar de assunto. E você? Como estão as coisas com sua esposa? A resposta veio rápida. Melhor.
Muito melhor. Ela tem sido mais aberta comigo. Mais próxima. Fiquei olhando a tela. Então deu certo. Escrevi. Você conseguiu. Ainda não completamente. Ele respondeu. Mas está chegando lá. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois escrevi. Bom pra você. Nem todo mundo tem essa sorte. Ele demorou, mas respondeu. Você também pode ter. Franzi a testa. Não. Eu já decidi. Isso acabou. Dessa vez, a resposta veio mais rápida do que o normal. Não acabou. Aquilo me irritou. Acabou sim. Você não sabe de tudo. E você sabe? Retruquei. Silêncio. Longo. Pesado. Até que ele respondeu. Sei o suficiente. Meu coração começou a bater mais rápido. Então fala. Me diz o que eu não sei. Demorou. Muito. Eu fiquei olhando a tela. Esperando. Mas nada vinha. Você vai falar ou não? Pressionei. Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Voltaram. E então? Ainda não. Apertei o celular com força. Então para de falar como se soubesse de tudo. Eu só não quero que você faça algo que não pode voltar atrás. Respirei fundo. Já estava cansada disso. Eu não vou me arrepender. Você acha isso agora? Fechei os olhos por um instante. Chega. Vou resolver isso pessoalmente. Ele não respondeu. Mas eu já tinha decidido. No dia seguinte, eu iria até a empresa. Ia encontrar o Ethan. E terminar aquilo de uma vez. Sem mensagens. Sem suposições. Sem terceiros. Respirei fundo. Amanhã isso acaba. Mas no fundo, uma sensação estranha não me deixava em paz. Como se eu estivesse prestes a descobrir algo que não estava preparada. No dia seguinte, eu acordei mais cedo do que o normal. Quase não dormi. Minha cabeça não parava. As mensagens, o sumiço do Ethan, o comportamento estranho do marido abandonado. Tudo parecia conectado, mas eu ainda não sabia como. Respirei fundo. Chega disso. Me levantei, me arrumei sem pensar muito. Peguei o acordo de divórcio e saí. Dessa vez, eu ia resolver pessoalmente, sem fugir, sem esperar, sem depender de ninguém. Quando cheguei na empresa, meu coração começou a bater mais rápido. Fazia tempo que eu não ia até lá. Evitei esse lugar por muito tempo. Mas agora, não tinha mais motivo para fugir. Entrei. Algumas pessoas me reconheceram. Olhares discretos. Sussurros. Ignorei tudo. Fui direto até o elevador, mas antes de entrar, vi alguém. Isabela. Saindo do prédio. Parou quando me viu. Um sorriso leve apareceu. Sofia. A voz dela era suave, mas carregada. Parei. Olhei direto para ela. Veio trabalhar cedo hoje? Ela deu de ombros. Alguns assuntos precisam de atenção. Inclinei a cabeça. Imagino. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela me analisava, como se estivesse esperando alguma reação, mas eu não dei. Ele está aí em cima? Perguntei direto. Ela sorriu. Dessa vez, mais aberta. Talvez. Respirei fundo. Entendi. Passei por ela sem dizer mais nada. Mas antes de entrar no elevador, ouvi a voz dela. Algumas coisas não são o que parecem. Parei por um segundo, mas não olhei para trás. Eu sei, respondi. Por isso estou aqui. Entrei no elevador. As portas se fecharam. Meu reflexo apareceu no espelho. Respirei fundo. Acaba hoje. Quando cheguei ao andar dele, fui direto, sem bater, sem avisar. Abri a porta. Mas o escritório estava vazio. Franzi a testa. Não pode ser. Olhei ao redor. Nada. Nem sinal dele. Peguei o celular. Liguei. Chamou. Chamou. Nada. Desliguei. Irritada. Foi aí que ouvi vozes no corredor. Saí. E parei. 2 pessoas conversando. Baixo. Mas deu pra ouvir. Ele saiu cedo hoje. Parecia com pressa. Franzi a testa. Pra onde? Não sei. Fiquei parada. Meu peito apertando. Ele está me evitando de propósito. Voltei pro escritório. Me sentei na cadeira dele. Joguei o acordo de divórcio na mesa. Fiquei olhando. Então é assim? Vai fugir até o fim? Peguei o celular de novo. Abri o chat. Fui até a empresa. Escrevi. Ele não está aqui. A resposta veio rápida. Eu disse que talvez não fosse uma boa ideia. Franzi a testa. Você sabia? Silêncio. Depois. Só imaginei. Ah, para de falar como se soubesse de tudo. Respondi. Então me diz. Ele escreveu. Você ainda quer se divorciar? Olhei pra tela. Sem pensar muito. Quero. Tem certeza? Tenho. Silêncio. Mais uma vez. Mas dessa vez, algo mudou. Eu senti. Então. Ele escreveu. Você vai mesmo desistir dele? Meu coração acelerou. Já desisti. Demorou. Mas a resposta veio. E se você estiver errada? Apertei o celular. Eu não estou. E se estiver? Respirei fundo. Você vai me dizer ou não o que está escondendo? Os 3 pontinhos apareceram. Ficaram. Sumiram. Voltaram. Meu coração começou a bater mais forte. Muito mais forte. Você realmente quer saber? Engoli seco. Quero. Silêncio. Longo. Pesado. E então? Então você precisa me encontrar. Meu corpo travou. O quê? Não dá pra explicar por mensagem. Onde? Demorou alguns segundos, mas respondeu. Em casa. Franzi a testa. Que casa? A resposta veio na hora. A sua. Meu coração disparou. Como você sabe onde eu moro? Mas antes que eu pudesse mandar outra mensagem, a mensagem seguinte chegou. Eu estou te esperando. Fiquei olhando pra tela, sem conseguir me mexer. Um frio subiu pela minha espinha. O que está acontecendo? Sem pensar mais, me levantei. Saí dali, direto, sem olhar pra trás. Durante o caminho, meu coração não desacelerou. Cada segundo parecia mais pesado, mais estranho. Quando cheguei em casa, a porta estava entreaberta. Meu corpo travou. Empurrei devagar. Entrei. Silêncio. A casa, quieta demais. Dei alguns passos. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Mais um passo. E então, vi uma figura parada na sala, de costas. Meu coração parou por um segundo. Você... A pessoa virou. E no momento em que vi o rosto, tudo fez sentido. Meu coração parou por um segundo, porque quem estava na minha frente era ele, Ethan Walker. Fiquei parada, sem conseguir reagir.
Minha mente tentou negar, mas não dava. Tudo começou a se encaixar. As mensagens. As respostas. O jeito que ele sempre sabia o que dizer. O silêncio quando eu mencionava o nome dele. Minha respiração ficou pesada. Você... Minha voz falhou. É você? Ele me olhava em silêncio. Sem desviar. Sem negar. Isso já era resposta suficiente. Dei um passo para trás. Você é o marido abandonado? Silêncio. Mas dessa vez, ele assentiu. Devagar, meu corpo inteiro esquentou. De raiva, de vergonha, de tudo junto. Então, soltei uma risada sem humor. O tempo todo. Era você? Ele deu um passo na minha direção. Sofia. Não, cortei na hora. Não fala. Levantei a mão. Minha cabeça estava girando. Você... Respirei fundo. Você ficou me observando. Me ouvindo. Me fazendo de idiota. Ele franziu a testa. Não foi assim. Não foi? Ri, sem paciência. Então o quê? Coincidência? Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois falou. Eu não sabia que era você no começo. Parei. Aquilo... Me travou por um instante. Como assim? Eu só percebi depois. Ele continuou. Quando você falou... algumas coisas. E depois confirmou com o nome. Fiquei olhando pra ele, tentando entender. Então você continuou. Falei devagar, mesmo sabendo que era eu. Ele não respondeu na hora, e isso já disse tudo. Soltei o ar com força. Inacreditável. Você sabia que eu era sua esposa, e mesmo assim ficou conversando comigo daquele jeito? Ele deu mais um passo. Eu queria entender. Entender o quê? Você. Aquilo me irritou ainda mais. Entender? Você precisava criar uma identidade falsa pra isso? Ele passou a mão pelo cabelo. Parecia tenso. Você nunca falou comigo. Nem me olhava direito. Eu não sabia como me aproximar. Soltei uma risada amarga. Então resolveu vir pela internet? Fingindo ser outra pessoa? Ele não negou. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Pesado. Desconfortável. Até que algo bateu. Forte. Espera. Olhei direto pra ele. Aquelas coisas que você disse sobre ser grande demais. Sobre ter medo. Ele desviou o olhar por um segundo. E isso já respondeu. Meus olhos se estreitaram. Então era verdade? Silêncio. Depois, ele assentiu. Eu não queria te assustar. Soltei uma risada incrédula. Então sua solução foi... não fazer nada por anos? Ele apertou a mandíbula. Eu tentei. Não do jeito certo. Rebati. Fiquei andando de um lado pro outro. Minha cabeça fervendo. Você tinha a chance de falar comigo. Mas preferiu falar comigo. Sem eu saber que era você. Ele respondeu baixo. Porque assim você era sincera. Aquilo me fez parar. Então isso foi um experimento pra você? Não. Então o que foi? Ele me olhou direto. E dessa vez, não desviou. Foi a primeira vez que eu senti que você estava perto de mim. Meu coração falhou por um instante. Mas ignorei. Você está brincando comigo. Não estou. O silêncio voltou. Mas dessa vez, diferente. Mais pesado. Mais real. Respirei fundo. Então me explica uma coisa. Ele esperou. Aquela noite, o hotel... Você também não sabia? Ele franziu levemente a testa. Não, eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Fiquei olhando pra ele, tentando encontrar mentira, mas não encontrei. E depois, você foi embora. Fui encontrar ela? Os olhos dele mudaram. Não, eu saí porque precisava resolver aquilo. Isabela. Fiquei em silêncio. Resolver como? Ele respondeu direto. Acabar com aquilo de vez. Meu coração apertou. E você acha que eu vou acreditar nisso? Ele não respondeu, só ficou me olhando. Como se estivesse esperando. Mas dessa vez, eu não sabia o que pensar. Porque pela primeira vez, tudo parecia menos simples do que eu imaginava. Fiquei olhando pra ele, tentando decidir se acreditava ou não. Então fala. Cruzei os braços. Explica tudo. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando. Isabela voltou por conta própria. Começou. E tentou se aproximar usando o trabalho. Fiquei em silêncio. Eu não fui atrás dela. Ele continuou. Fui resolver isso. Resolver como? Cortei. Encerrando. A resposta veio direta. Sem rodeios. Mas, ainda assim, difícil de aceitar. E o hotel? Pressionei. Aquela noite, ele fechou os olhos por um segundo. Aquilo não estava nos meus planos. Eu sei. O vinho tinha algo errado. Meu coração apertou. Então você também percebeu? Ele assentiu. Tarde demais. Fiquei em silêncio. Tudo começou a fazer mais sentido. Mas ainda assim, e depois? Perguntei. Você simplesmente foi embora. O olhar dele mudou. Mais sério. Porque se eu ficasse, eu não ia parar. Meu coração acelerou. Desviei o olhar. Isso não responde nada. Ele deu um passo mais perto. Responde sim. Fiquei imóvel. Eu evitei você por anos. Ele continuou. Porque tinha medo. Soltei uma risada curta. Medo? De mim? De não conseguir me controlar. Ele respondeu. Silêncio. Pesado. Isso não justifica nada. Falei mais baixo. Eu sei, mas era o que eu conseguia fazer. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente tenso. Eu não sabia como chegar até você. Você nunca me dava espaço. Franzi a testa. Eu? Você sempre me evitou. Parei. Aquilo me pegou desprevenida. Eu evitava? Sim, ele respondeu sem hesitar. Você nunca tentou se aproximar de mim. Nunca perguntou nada. Nunca ficou perto. Fiquei sem resposta por alguns segundos. Porque parte daquilo era verdade. Mas mesmo assim, e isso te deu o direito de fazer tudo isso escondido. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Não. Mas foi a única forma que encontrei. Respirei fundo. Minha cabeça estava confusa. Muito mais do que antes. Então, tudo aquilo... Falei devagar. As conversas... Era você tentando falar comigo? Ele assentiu. Foi a primeira vez que você me ouviu de verdade. Meu coração apertou. Mas não demonstrei. E o dinheiro? Perguntei. Aquilo também era parte do plano? Ele respondeu direto. Eu sabia que você precisava. E que queria sair. Fiquei olhando pra ele.
Então você estava me ajudando a ir embora? Eu estava te dando escolha. A resposta me deixou em silêncio. Se você quisesse ficar, ele continuou. Você ficaria. Se quisesse ir, teria como. Respirei fundo. Aquilo, do jeito estranho dele. Era cuidado, mas ainda assim, você devia ter falado comigo. Falei baixo. Eu sei. Devia ter feito isso desde o começo. Silêncio. O ar entre a gente ficou pesado, carregado, cheio de coisas não ditas. Até que ele falou de novo. Ainda dá tempo. Olhei pra ele. Tempo pra quê? Ele não desviou o olhar. Pra gente tentar de verdade. Meu coração bateu mais forte. E por que eu faria isso? Ele respondeu sem hesitar. Porque você não pediu o divórcio ainda. Fiquei em silêncio. Aquilo era verdade. O papel ainda estava lá, intacto, não assinado. E também, ele continuou. Porque você não foi indiferente. Franzi a testa. Do que você está falando? Ele deu mais um passo. Você ficou com raiva. Ficou irritada. Ficou afetada. Isso não é indiferença. Meu coração acelerou. Isso não significa nada. Significa sim. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez não era vazio, era tenso. Vivo. Então, falei devagar. O que você quer agora? Ele respondeu sem desviar. Você. Minha respiração falhou por um segundo, mas mantive a expressão firme. Tarde demais. Ele não recuou. Então por que você ainda está aqui? Não respondi. Porque eu também não sabia. Fiquei em silêncio. Sem saber o que responder. Porque no fundo, ele estava certo. Eu ainda não tinha ido embora. O acordo ainda não estava assinado. E pior, eu não estava indiferente. Respirei fundo. Isso não muda nada, falei, tentando manter firme. Ele não respondeu na hora. Só me olhou, como se estivesse esperando que eu mesma percebesse. Aquilo me irritou. Para de me olhar assim. Assim como? Como se já soubesse o que eu vou fazer. Ele deu um passo mais perto. Eu não sei, então para de agir como se soubesse. Silêncio. Meu coração estava acelerado, mais do que eu queria admitir. Eu só sei uma coisa, ele disse, franzi a testa. O quê? Que você ainda não foi embora. Apertei os lábios. Isso não significa nada. Significa que você não decidiu ainda. Respirei fundo. Virei de costas. Precisava de espaço. Eu já decidi. Então assina. A frase veio rápida, direta. Aquilo me travou. Olhei por cima do ombro. Ele continuava parado, me observando. Assina, repetiu. E vai embora. Meu coração apertou. Você está me mandando ir? Ele respondeu calmo. Estou te dando a escolha. O silêncio caiu pesado. Olhei para o papel em cima da mesa. O acordo. Estava ali, desde o começo. Só faltava minha decisão. Caminhei devagar até ele. Peguei o documento. Minhas mãos não estavam tão firmes quanto eu queria. Peguei a caneta. Encostei na folha. Mas, parei. Minha mente começou a correr. Tudo de uma vez. As mensagens. As conversas. A forma como ele falava. O jeito que ele evitou por anos. Mas, nunca realmente foi embora. Respirei fundo. Apertei a caneta, mas não consegui assinar. Soltei o ar devagar. Eu odeio isso. O quê? Ele perguntou. Isso. Essa sensação. De não saber. Silêncio. Ele não interrompeu. Só ouviu. Eu passei tanto tempo achando que você não me queria, continuei. Que simplesmente aceitei. Minha voz saiu mais baixa. E agora você aparece, e muda tudo. Ele deu um passo mais perto. Eu não mudei. Eu só finalmente falei. Fechei os olhos por um segundo. Tarde demais. Talvez. Mas ainda dá tempo. Abri os olhos. Olhei pra ele. E se não der? Ele não desviou. Então você vai embora. A resposta foi simples, mas pesada. Sem insistir, sem te impedir. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Então é isso? Você aceita qualquer decisão? Ele demorou um segundo, mas respondeu. Não. Franzi a testa. Não, eu aceito a sua decisão. O silêncio voltou, mas dessa vez, não era vazio, era cheio. Carregado. E se eu ficar? Perguntei sem pensar. Meu coração disparou. Ele não respondeu na hora. Mas o olhar dele mudou. Então a gente tenta de verdade. Sem esconder, sem fugir. Respirei fundo. E se não funcionar? A gente descobre. Fiquei olhando pra ele, por alguns segundos, longos, pesados. Depois, olhei pra minha mão. A caneta ainda estava lá, o papel também. Mas não parecia mais a única saída. Soltei a caneta devagar e deixei o documento na mesa. Isso não é um sim. Falei. Eu sei. E nenhum não. Ele assentiu. Eu sei. Respirei fundo. Mas eu ainda não terminei. O canto da boca dele subiu levemente. Quase imperceptível. Ótimo. Então a gente começa agora. Meu coração bateu mais forte. E pela primeira vez, eu não senti vazio. Os dias seguintes foram estranhos. Não ruins, mas diferentes. Como se estivéssemos reaprendendo tudo do zero, ainda morando na mesma casa, ainda dividindo o mesmo espaço, mas dessa vez, sem aquele silêncio pesado de antes. Ethan começou a aparecer mais. Não só fisicamente, mas presente de verdade. Vou voltar mais cedo hoje, ele disse certa manhã. Assenti. Simples assim. Mas aquilo já era diferente. Antes, ele nem avisava. Naquela noite, ele realmente voltou. No horário. Sem desculpas. Sem distância. Ficou na sala. Não subiu direto. Fiquei parada por alguns segundos. Sem saber o que fazer. Você vai ficar aí parado? Perguntei. Ele olhou pra mim. Não, mas também não saiu do lugar. Aquilo me fez soltar um pequeno suspiro. Então senta. Ele sentou. Do meu lado. Não muito perto, mas também não longe. O silêncio veio, mas não era desconfortável. Era novo. Como foi o dia? Ele perguntou. Parei. Aquilo nunca tinha acontecido. Normal. Ele assentiu. O meu também. Fiquei olhando pra frente. Isso é estranho. Eu sei, mas não é ruim. Ele virou o rosto levemente. Não, ficamos em silêncio de novo. Mas dessa vez, durou mais. E não incomodou. No dia seguinte,
Ele fez algo ainda mais inesperado. Vamos sair. Olhei pra ele. Sair? Sim. Como um casal. Pisquei algumas vezes. Você está falando sério? Estou. Hesitei. Mas acabei concordando. O lugar era simples. Nada exagerado. Mas suficiente. Sentamos frente a frente. E, pela primeira vez, ele me olhou de verdade. Sem desviar. Sem evitar. Você sempre foi assim? Perguntei. Assim como? Quieto. Ele pensou por um segundo. Não com todo mundo. Franzi a testa. Então só comigo? Só com você. Aquilo me deixou sem resposta por um instante. Por quê? Ele respondeu direto. Porque com você, eu não sabia o que fazer. Meu coração bateu mais forte. Isso é uma desculpa ruim, eu sei. Mas ele não tentou corrigir. Aquilo era honesto. E isso era novo. E agora sabe? Perguntei. Ele me olhou. Estou aprendendo. Desviei o olhar. Meu rosto esquentou levemente. Demorei. Silêncio. Mas não pesado. Você sempre foi assim também, ele disse. Olhei de volta. Assim como? Difícil de entender. Soltei uma risada curta. Olha quem fala. Ele não negou. Só ficou me olhando. E isso era mais do que antes. Muito mais. Quando voltamos pra casa, o clima estava diferente. Mais leve. Mas ainda carregado de algo. Algo que ainda não tinha sido resolvido. Parei na porta do meu quarto. Ele também parou. Ficamos ali, sem falar nada. Por alguns segundos. Sofia. Ele chamou. Olhei. O quê? Ele hesitou. Coisa rara. Posso tentar? Meu coração acelerou. Tentar o quê? Ele deu um passo mais perto. Me aproximar de você. O ar ficou pesado de novo. Mas, diferente. Não era desconforto. Era expectativa. Respirei fundo. Devagar, ele assentiu. Devagar. E pela primeira vez, não senti vontade de recuar. Depois daquela noite, as coisas mudaram de vez. Não foi algo repentino, nem perfeito, mas foi real. Ethan realmente começou a tentar. Pequenas coisas. Simples, mas constantes. Já comeu? Ele perguntava. Não. Eu respondia. E pela primeira vez, ele não ignorava. Sentava. Ficava. Às vezes nem falava muito, mas estava ali, presente. E aquilo fez diferença. Com o tempo, comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. Ele sempre esteve por perto. Só não sabia como chegar. E eu também nunca facilitei. Você sempre foi assim? Perguntei uma noite. Ele olhou pra mim. Assim como? Presente, mas distante. Ele pensou um pouco. Acho que sim. Com você, pelo menos. Respirei fundo. Então a culpa não foi só sua. Ele franziu levemente a testa. Você está dizendo isso? Estou. Silêncio. Mas dessa vez, leve. Eu também errei. Completei. Ele não respondeu na hora, mas o olhar dele mudou. Mais suave. Mais aberto. Naquela mesma noite, o clima ficou diferente. Mais próximo. Mais intenso. Mas, ainda assim, controlado. Sofia. Ele chamou. Olhei pra ele. O quê? Ele hesitou. Se eu passar do limite, me fala. Aquilo me pegou desprevenida. Você ainda está com medo? Estou. Respirei fundo. Dei um passo mais perto. Então para de pensar tanto. Ele me olhou, como se estivesse tentando entender. Você complica tudo. Falei. Eu sei. Então para. Silêncio. Mas dessa vez, não teve recuo. Não teve distância. Só um passo de cada vez. E pela primeira vez, não parecia errado. Não parecia forçado. Parecia natural. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Saíamos, conversávamos, dividíamos coisas simples. E aos poucos, aquela sensação de vazio foi desaparecendo, substituída por algo novo. Algo que eu não sentia há muito tempo. Ainda quer ir embora? Ele perguntou certa noite. Parei. Pensei. Olhei pra ele. Ainda não sei. Ele assentiu. Tudo bem. Mas você ainda pode. Respirei fundo. Eu sei. E era verdade. Eu ainda podia ir embora. Mas, pela primeira vez, eu não queria decidir com pressa. Queria ver até onde aquilo iria. Sem fugir. Sem evitar. Sem repetir os mesmos erros. Ethan. Chamei. Ele olhou. O quê? Não estraga isso. Ele respondeu sem hesitar. Não vou. E dessa vez, eu acreditei. Os dias continuaram passando. E pela primeira vez desde o nosso casamento, não pareciam vazios. Não era perfeito. Ainda existiam momentos estranhos. Silêncios. Hesitações. Mas não eram mais frios. Ethan continuava tentando. Todos os dias. Sem exagero. Sem pressão. Só constante. E isso, aos poucos, foi quebrando algo dentro de mim. Uma noite. Eu estava sentada na cama. O acordo de divórcio ainda estava na mesa. Intocado. Desde aquele dia. Peguei o papel. Fiquei olhando por alguns segundos. Respirei fundo. Então levantei. Fui até a sala. Ethan estava lá, como sempre, ultimamente. Presente. Levantei o papel levemente. Ainda está aqui. Ele olhou, mas não disse nada. Você nunca perguntou sobre isso de novo. Falei, porque a decisão é sua. Ele respondeu. Simples. Direto. Como sempre. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, rasguei o papel. Devagar, sem pressa. O som ecoou na sala. Ethan não se mexeu. Mas o olhar dele mudou. Isso não significa que está tudo resolvido. Falei. Eu sei. E não significa que eu confio totalmente em você ainda. Eu sei. Respirei fundo. Mas significa que eu não quero ir embora. Silêncio. Pesado. Mas diferente. Ele se levantou. Deu um passo mais perto. Então, a gente continua. Assenti. A gente continua. Parei um segundo e completei. Do jeito certo dessa vez. Ele assentiu, sem hesitar. Do jeito certo. O silêncio voltou. Mas não era desconfortável. Era calmo. Pela primeira vez. Ethan. Chamei. O quê? Olhei direto pra ele. Se fizer tudo errado de novo, ele esperou. Eu vou embora. Ele assentiu. Justo. Fiquei olhando por alguns segundos. Depois desviei o olhar. E você? O que tem? Vai fugir de novo? Ele respondeu sem pensar. Não. Dessa vez, não parecia uma promessa vazia. E pela primeira vez,
Eu não duvidei, respirei fundo. E me aproximei um pouco mais. Sem pressa, sem pressão. Só. Natural. Demorou. Murmurei. Ele soltou um leve suspiro. Eu sei. Ficamos em silêncio, mas não por falta de algo, e sim porque não precisava de mais nada. Depois de tudo, de todos os erros, de toda a distância, a gente finalmente estava ali, no mesmo lugar. De verdade. E pela primeira vez, eu não me senti sozinha.